Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. É uma alegria imensa a gente fazer esse podcast de forma especial para você que nos acompanha. Segue a gente lá no Instagram, Atos Podcast Oficial, e também se inscreve no nosso canal do YouTube. Aqui, Cavalcante Neto. E aqui, Pedro Veras, pessoal. Prazer estar com vocês aí nessa terceira temporada já. Terceira temporada, Pedro. E aí? Ansioso? Vai ser bom, hein? Vai ser bom, né? Não sei nem que dia vai sair esse episódio, não. Nem se é o primeiro da terceira temporada, mas pra gente é o primeiro aqui. Acompanha aí, gente. Pedro, é o seguinte, cara. Rede Brasil aqui, a parceria, né, com o nosso amigo André Pinheiro. Exatamente. André Pinheiro, obrigado pela sala fantástica aqui. Rede Brasil, se você quer um endereço fiscal para sua empresa, uma solução excelente, você encontra aqui na Rede Brasil Coworking. Beleza? Show. Pedrão, é o seguinte, cara. A gente caprichou nos convidados dessa temporada, né, bicho? Caprichamos. E hoje a gente tem ninguém menos que Sara Arcanjo Carbage aqui. E ela é médica, uma especialidade que eu não sei falar. Ela vai dizer. É melhor ela dizer o nome. Explico já. Seja bem-vinda, Sara. Obrigado por ter aceito o convite e bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais o convite. Né? É uma honra poder participar dessa terceira temporada, né? E tentar contribuir um pouco, falando um pouco sobre a nossa vida, nosso dia a dia. Legal. Né? Muito bom, Sara. Sara, é o seguinte, a gente se conhece já há algum tempinho, né? Mas vamos apresentar o pessoal aí, um pouquinho da Sara para nossa audiência. Sim. Né? Sara, tu é daqui de Fortaleza mesmo? Sou daqui de Fortaleza. Sou médica, sou ginecologista. Fiz residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Geral de Fortaleza. E fiz especialização em uroginecologia. Né? Então, o meu foco é nessa parte uroginecológica. Esse nome difícil aí. A gente trata principalmente das disfunções urinárias femininas e de disfunções do trato urinário de uma maneira geral, assim, das principais queixas relacionadas a pelve feminina, né? Então, tudo que for de cirurgia ginecológica, cirurgia vaginal, né? Essas principais afecções de sangramento, dor, mioma, etc. Sara, tu vem de uma família que tem muitos médicos, é isso? A minha mãe era ginecologista, é aposentada, mas foi a minha grande inspiração. E os pais dela, tanto meu avô como a minha avó, são médicos, né? Então, assim, eu tenho muitos tios, primos, mas a gênese, né, no meu avô e na minha avó. Legal. Eles se formaram em Recife, né? Naquela época não tinha aqui em Fortaleza. Foram buscar lá em Recife. Fizeram faculdade em Recife e vieram para cá. Muito bom. Então, você se inspirou na sua mãe? Minha mãe é a minha musa inspiradora. Ela é ginecologista. Também não fazia muito obstetrícia, né? Ela era mais ginecologista com foco mais infanto-puberal. Mas na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da prática do trabalho dela, né? Eu fui acompanhá-la no dia a dia dela, no serviço onde ela trabalhava, que era no Instituto de Prevenção do Câncer, e já tinha uma queda pela ginecologia, e quando eu conheci um pouco mais a prática dela, eu fiquei encantada, né, com o que ela fazia, com a maneira como ela fazia, a maneira como ela era importante para aquelas mulheres, né? O papel que ela desempenhava na vida das mulheres, e foi o que me encantou mais, né? E a minha mãe sempre foi uma mãezona. Então, ela, apesar de ser excelente profissional, isso não significava que ela era ausente, né? Como Sim. mãe, né? Então, eu tenho como a minha mãe a fonte do equilíbrio, né? Ela é muito, assim, a palavra para resumir ela é o equilíbrio. Ela desempenhava esses papéis com muita maestria. Então, até hoje é onde eu me inspiro, né? O que eu busco atingir é esse equilíbrio, que é uma busca eterna, né? Uma busca diária. Faz parte de todos nós, né? Mas que legal ouvir você falar isso. Como é o nome dela mesmo? Ana Catarina. Doutora Ana Catarina. Tia Ana Catarina, um beijo, viu? Parabéns pela filha. A mamãe é maravilhosa. Vocês lá são quantas? São Só mulheres, né? Ou eu tenho um irmão. Tem um irmão. Nós somos 4, são 3 mulheres e o homem é o caçula, é o xodó. E dos 4, só você é médica? Ou tem... Não, a minha irmã mais velha é fisioterapeuta, eu sou a do meio, a minha irmã mais nova é médica também,
A gente, inclusive, cursou a faculdade de medicina juntas. A gente é da mesma turma. Ela é pediatra. E o meu irmão mais novo é engenheiro. Então, ele foi o único que fugiu um pouco da área da saúde. É o diferente. É o diferentão. Mas tu sentiu, assim, uma coisa, tipo... Pô, eu tenho que ir pra medicina. Aqui a gente respira medicina. Lá naquela fase de decidir, tu chegou a cogitar outra coisa ou não? Não, é assim, eu sempre quis medicina, não sei se até que ponto a gente é influenciado, né? Mas assim, eu me via, né? Muito, eu me via muito fazendo medicina. Não passei no vestibular de primeira. E aí, quando eu não passei no vestibular, eu comecei a tentar abrir os horizontes. Então, eu cheguei a fazer vestibular para outros cursos dentro da área da saúde, né? Eu não conseguia me ver também fora da área da saúde. Passei nos outros cursos, cheguei a cursar 1 ou 2, mas não quis continuar insistindo na faculdade de medicina. E aí foi por isso que a minha irmã mais nova me alcançou. E foram as duas. E terminou sendo legal, né? E foi maravilhoso, Aí ela passou de primeira, eu passei de terceira no vestibular. E aí a gente foi da primeira turma da UES. A gente cursou medicina na UES. E aí foi maravilhoso ter ela do meu lado. Naquele tempo, que não faz muito tempo, mas que as mudanças estão acontecendo muito rápido, né? Que hoje em dia você tem as particulares. Naquela época, como você falou, foi a primeira turma da UES, A gente foi da primeira turma. E antes da UES só tinha o UFC. Tinha o UFC, a gente... E o UFC estava abrindo no interior, se eu não me engano, Pronto, né? Exatamente. Então, assim, quando eu... Vou falar um pouco sobre essa história do meu vestibular. Eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, que passava de ano bem, era tranquilo. Então, eu sempre achei que o vestibular ia ser mais um passo tranquilo. Então, nunca me estressei com prova, nunca fui estressada de ficar nervosa com essas coisas. E aí, quando eu vi que eu não passei no vestibular de primeira, aí eu vi que o negócio era mais arrochado, né, do que eu estava preparada. Acendeu a luzinha lá. Aí eu vi que eu tinha que me dedicar mais. Aí, no segundo ano de cursinho, eu estudei muito. Eu realmente, assim, mergulhei, me dediquei muito ao cursinho, então eu estava muito preparada. E aí eu não passei, né? Aí eu fiquei muito nervosa, já comecei a me desestruturar um pouco emocionalmente e não passei. Aí, quando eu não passei nesse segundo ano, aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu já tinha estudado demais nesse segundo ano. O que está acontecendo, né? Não sabia como é que eu ia ser esse terceiro ano. E aí, no terceiro ano, a Carol entrou no meu terceiro ano de cursinho, foi o terceiro ano da Carol, né? Uhum. E aí, como eu já vinha muito desgastada de reprovações anteriores, eu resolvi abrir meu leque. Aí eu comecei a fazer vestibular em outras faculdades. Eu fiz em Natal, fiz em João Pessoa. E fiquei com medo de cursar, de testar aqui em Fortaleza, né? E botei para a UFC Sobral. Tá. E aí levei a Carol comigo. Então, onde eu me inscrevia no vestibular, ela se inscrevia também. E naquela época era muito comum aquelas caravanas, né? A galera aqui do Ceará... a gente pegava um ônibus, né? Ia um ônibus inteiro fazer vestibular nos outros lugares. Exatamente. Não tinha o Enem, né? Então a gente tinha que viajar para fazer a prova, né? E o pessoal ficava danado com o cearense, porque o cearense tomando as vagas em todo canto. A gente chegava vários ônibus lá em João Pessoa, em Natal. Lá e vem o cearense, ó. Tomar a vaga da gente. E aí a gente não escolheu o UFC Fortaleza, escolhemos o UFC Sobral. E ela passou e eu não passei. E aí ela se matriculou, foi para a UFC Sobral e na época não tinha UES, né? Isso era final do ano, eu já tinha certo que eu não ia fazer faculdade esse ano. Já estava vendo planos B, Cs. E aí quando foi no começo do ano seguinte, que foi março, foi que surgiu o vestibular da UES. E eu já estava me sentindo culpada, porque eu tinha feito a Carol ir morar fora, que ela tinha todo o potencial para passar aqui em Fortaleza, e foi morar fora por minha culpa, que eu levei ela para Sobral, enfim. E aí a gente fez o vestibular para a UES e passamos as duas, né? Então, assim, foi uma felicidade enorme lá em casa, porque além de eu ter conseguido, né, esse sucesso, ela conseguiu ficar em Fortaleza, né? Ela não se desistiu da vaga de Sobral. Então foi muito, muito marcante. Massa. Não, essa fase, eu acho que
traz muito aprendizado para a gente, né? Um amadurecimento. Às vezes é até uma carga assim maior do que eu acho que a maturidade da idade é capaz de suportar às vezes, né? É muito cedo, uma pressão, né? Uma exigência, né? Uma exigência, o Enem, né? A gente tem que fechar a nota da redação, 1000. A minha filha, a Maria Clara, com 16 anos, ela faz o 2º ano. Ela já está fazendo um curso de redação, aí vai fazer esse ano, vai fazer o próximo ano, porque tem que fechar. Porque hoje, para passar nas públicas, você tem que passar nas cabeças, tem que fechar, tem que se garantir. É uma pressão muito grande, né? E são conhecimentos que às vezes nem fazem tanta diferença, né, lá na frente, então é complicado, porque a pressão ainda exige, né, esse tipo de treinamento, né? O nosso sistema é um tema que a gente sempre bate nessa tecla, né? Aqui nas nossas conversas. A gente já teve um publicitário aqui, um dos mais premiados nos últimos anos, que é nosso aqui, de Fortaleza, que é da Delanteiro. Abraço, André. André, ó. O Marcel Pinheiro, mesmo sobrenome, André Pinheiro, Marcel Pinheiro. E ele é publicitário altamente premiado e não é formado em publicidade. Olha só. Pra você ver, né? Quer dizer, até que ponto é obrigado, né? A gente ter essa formação. Mas enfim, é assunto para um podcast. Próximo podcast. Fazer o Atos da Educação aqui. Atos educacional. Como não fazer a prova do Enem, vai ser quase isso. Não, e tu sabia que tem muita gente hoje em dia que os pais matriculam os filhos ainda cursando o 2º ano ou então ainda em curso no 3º ano para abreviar e já entrar na faculdade. Você faz a prova do Enem, se passar já pode ficar? Nas particulares. Ai, Deus me livre. Nas particulares, Não, a maturidade você não consegue antecipar, né? Você consegue. pode até ter capacidade de passar numa prova, né? Mas a maturidade emocional, psicológica, para você encarar uma faculdade, é muito importante. Então, você entrar muito novinho na faculdade, você primeiro que nem sabe render direito, aproveitar tudo que aquela faculdade está te proporcionando, em termos de estágio, mesmo de compreender as nuances também, porque não é só aprender uma anatomia, não é só aprender uma fisiologia, você tem que aprender várias outras coisas também para encarar a vida profissional, né? Verdade. E esse tempo, essa maturidade vem com o tempo, né? Então, assim, é outro tipo de aprendizado e de aproveitamento da faculdade, né? Total. Sara, aí tu entrou na faculdade. Uma coisa que te surpreendeu na faculdade de medicina e uma coisa que, puxa, cara, eu pensei que fosse totalmente diferente. Teve alguma coisa assim que, uau, e outra coisa que, puxa... Me decepcionei. Porque às vezes a gente romantiza, né? Às vezes a gente romantiza, né? E, vou entrar na faculdade, aí agora vai ser tudo diferente. Ou então romantiza demais a medicina. A medicina é um curso que é muito romantizado, né? Muita gente quer fazer medicina porque quer ganhar muito dinheiro. Não, para ganhar muito dinheiro tem que fazer medicina, tem que ser médico. Assim, quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente quer muito ir para a prática, né? A gente quer ver paciente, a gente quer ir para o hospital, então a gente quer tentar chegar o máximo possível, o mais breve possível nessa parte prática, né? Então, assim, o que... É logo cortar o povo. A gente gosta de procedimento, de botar a mão na massa. O bisturi logo aqui, vai resolver logo a parada. Então, assim, no começo, a gente fica com aquela ansiedade, com aquela sede que, poxa, tá muito sem graça, né? Eu quero sair daqui da sala de aula, quero ir para a parte prática. Então, nesse começo, às vezes, tem esse banho de água fria de a gente querer sair dentro da sala de aula, né? Eu passei pela experiência de ser a primeira turma, então eu não tinha muito em que basear, né? A gente estava desbravando muita coisa. Então, tudo realmente era mais árduo, era um pouco mais árduo dentro da UES. Nada era tão mão beijada, assim, então a gente corria muito atrás de conseguir um estágio, de conseguir alguma coisa, porque a gente... Qual era o hospital de vocês lá? Os hospitais eram os estaduais. Então, a gente ia para o HGF, para o César Caos, para o Valdemar Alcântara, para o Albert Sabin. Não porque era aquele núcleo, né? A gente se espalhava muito. Mas, assim, eu acho que
eu gostava muito do raciocínio clínico, né? Daquela parte investigativa, de tentar dar um diagnóstico, de pensar e tudo, de examinar, né? Então, isso sempre me encantou muito, mas uma das coisas que me surpreendeu, no sentido de eu me descobrir, foi eu gostar muito dessa parte cirúrgica, né? Eu não pensei que eu fosse gostar tanto dessa parte de procedimento cirúrgico. Confirmou isso aí. Então, foi onde eu me encontrei, né? Dentro da ginecologia, né? Como eu falei, com esse foco na cirurgia ginecológica. Legal, legal. Tu sentiu falta, na época da faculdade, de conhecimentos voltados para o empreendedorismo, o médico que precisa ser dono, gerir o próprio negócio, a própria carreira? Total. A gente não tem, né? Zero. Até hoje não existe, né? Não existe. A gente não Até tem... nas particulares não tem que eu saiba, Neto, não que eu saiba, assim. O que a gente ainda teve de diferente, assim, na abordagem da faculdade, era voltado muito, assim, para estatística, para pesquisa social, até para o inglês a gente teve algumas coisas, assim, mais diferentes. Mas você falou assim, muita gente entra na medicina para ser rico, né? Para ganhar dinheiro. Mas eu ia dizer um pouco até o contrário. A gente, às vezes, romantiza tanto a medicina que a gente acaba meio que ensinando a medicina como se fosse uma coisa muito sacerdotal. Né? E quando você sai da medicina, você não aprende a cobrar, você não aprende a fazer Olha o celular aí, menino. Desliga esse negócio. Não acredito. Tá tocando, sabe onde? No notebook, cara. Tá tocando no notebook. Como é que pode um negócio desse? Que maluco dia ele isso. Faz tudo sempre igual. Todo episódio o telefone do Neto aparece. quase. Não, você É pode pegar tradicional. o histórico aí, também não é todo episódio, não. É quase tudo. Sim, Sara. Faço assim. Pronto, então assim, e aí a gente tem essa dificuldade de quando acaba de entender o que é, o quanto vale, né, o seu procedimento, o seu tempo, a sua consulta. Você tem vergonha de cobrar, né? A gente tem dificuldade de realmente monetizar o que você faz. Então, assim, a dificuldade de abrir uma clínica, de abrir um consultório, que tipo de investimento eu preciso fazer, que tipo de conhecimento eu preciso ter de recursos humanos, né? De controle financeiro. Contábil, Zero. exatamente. Né? A gente não tem nenhum preparo. E o médico, ele tradicionalmente é um profissional que trabalha muito, né? Então, uma carga horária bem preenchida. Então, se você não tiver ali ao seu lado pessoas, né, aquele acessório nessas outras áreas e temáticas que você não domina, pode ser até um tiro no pé, né? Um tiro no assim, pé, né? A gente, em geral, né, a maioria dos médicos gosta muito do que faz, né? Então, assim, a gente escolhe realmente a especialidade que a gente tem mais afinidade. Então, você acaba gostando muito do que faz. E aí, às vezes, a gente se acostuma tanto a trabalhar tanto, a normalizar tanto esse ritmo de trabalho, que se você for perguntar para muitos médicos quanto ele ganha, quanto aquele procedimento gera, muitos não vão saber. Muitos não vão saber explicar, dizer direitinho quanto cada dia dele rende. Vê no final do mês, dá tudo certo e vai continuando, entendeu? Entendi. Porque a gente não para entender direitinho o que vale a pena, o que não vale, né? Se quanto mais eu trabalhar é melhor ou não, né? Então você entra num ritmo, um ciclo vicioso tão grande que se você for parar talvez para entender o que está assim, o que está fazendo o teu dia render, até que ponto vale a pena, até que ponto não vale, né? Será que vale a pena essa carga horária tão alta desse jeito? Quais os prós e contras, né? É difícil alguém parar para fazer esse tipo de reflexão, sabe? E não só financeira, né? Como a gente estava falando no comecinho do episódio sobre a questão do equilíbrio, né? Isso. Então, como é que está a saúde, se está fazendo atividade física, se está tendo tempo para ter uma alimentação saudável, se está almoçando, né? Saúde, então, né? Porque é aquela história, né? É até estranho, mas é verdade, médico falar, né? olha, meu amigo, acho que você tem que emagrecer, aí tá lá, o cara sentado. Não é tão raro. Pois é. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas acontece. Mas sim, que tem que estar o tempo todo repensando, né? Assim, porque é isso, assim, você acaba esquecendo um pouco de si, né? É muito comum isso acontecer, não é tão raro.
Então, você tem que voltar e dizer, e a minha família? E eu tô jantando em casa, né? Que horas eu chego? Tô corrigindo a tarefa dos meninos, né? Então, é aquela eterna busca, né? Pelo equilíbrio. Isso, assim, é uma reflexão que eu faço diariamente e eu estimulo que outras pessoas façam, porque eu acho que é saúde mental mesmo, é saúde física e saúde mental, é saúde da família, é saúde das crianças, né? E maridão. Do maridão. Abraço, Daniel. Importante também. Sara, tu enveredou também para o mundo acadêmico, né? Sim. E eu sempre gostei. Foi uma escolha para lecionar ou para adquirir o conhecimento? Neto, eu sempre gostei dessa parte acadêmica, parte de pesquisa científica. Mais para pesquisa. E, assim, na faculdade eu sempre tive envolvida, assim, com essa parte de bolsa, né, enfim, de outras pesquisas. E eu acho que foi uma questão mesmo também de oportunidade, né? As coisas foram acontecendo. Então, quando eu terminei a residência, a gente já começou um grupo de pesquisa, e aí eu já continuei no grupo, e no grupo de pesquisa eu já fui para o meu mestrado. E aí, do mestrado, eu passei no concurso e comecei a trabalhar na maternidade escola, e aí já conheci outras pessoas, e aí dali eu já comecei a me envolver também para o doutorado, né? Então, assim, eu realmente é uma coisa que eu gosto muito, então eu não queria nunca perder o vínculo. Cheguei a trabalhar na Unifor, né, como professora, mas atualmente eu não trabalho mais em faculdade, né? Então, assim, não enveredei para o mundo de ser professora de faculdade, né? Mas eu ainda estou sempre mantendo o vínculo com os alunos, com os residentes, né, para a gente estar sempre tentando trazer as novidades, as atualizações. E o perfil das minhas sócias é muito semelhante, né? Então, elas também são doutoras. Uma delas é professora universitária, que é a Andresa. E a Catiane também é doutora. E a gente está sempre tentando manter, né, essa chama acesa, né, dos estudos e das atualizações da medicina baseada em evidências. E aí surgiu baseado assim, nesse nosso desejo, né, nesse nosso perfil de gostar de estar o tempo todo dando aula e ajudando a manter o ensino de qualidade, né? A gente fundou o Instituto também, Instituto de Educação. Então, além da clínica, a gente tem o nosso instituto, que busca estar sempre oferecendo cursos, né, de qualidade voltados para a área da saúde. Show, muito bom, porque uma das nossas premissas aqui no Atos Podcast é a gente, né, Pedrão, a gente trazer aqui pessoas que buscam ser um profissional de excelência na sociedade, né, e também permeado pelos valores cristãos, né? Mas essa busca pela excelência de você servir o próximo, servir a sociedade com o melhor que você pode fazer naquele momento, com as melhores ferramentas que você tem. Isso pra gente é uma coisa que brilha os olhos, né, Pedro? E em você a gente reconheceu isso também, né? Quando foi o momento que você percebeu a oportunidade de, chegou o momento de eu partir para uma clínica própria, aí você pegou ali, se identificou com as amigas e se juntaram. Como foi essa decisão? Esse processo foi aos poucos, foi natural, assim, eu e a Catiane, a gente é amiga da faculdade, a gente é da mesma turma, e a Andresa eu conheci no Hospital Geral de Fortaleza, né, durante a residência. E a gente inicialmente teve essa afinidade mesmo de amizade, e começamos a trabalhar juntas, e a gente fazia consultórios em lugares separados, mas a gente estava sempre tentando fazer as cirurgias juntas, né? Então, nossos procedimentos eram em conjunto. E a gente... No meio médico tem muito, né? Assim, as equipes, né? Principalmente da na parte cirúrgica, né? A gente sempre achou importante trabalhar em equipe. Né? Exatamente. Né? Uhum. Então, acho que o grande diferencial era que a gente estava querendo crescer juntos, né? Então, em nenhum momento a ideia era uma pessoa sobressair e deixando ninguém para trás, né? Então, Entendi. A gente sempre gostou muito de puxar todo mundo para crescer junto. Isso é muito bom. E aí a gente tinha vontade de ampliar dentro da nossa área. A gente trabalha muito com outras profissões, né? Então, a equipe multidisciplinar é muito importante para o sucesso do tratamento das nossas pacientes, né? Então, a gente sempre teve fisioterapeutas que a gente
gostava de trabalhar, que a gente confiava, que a gente trocava ideia, que conversava sobre os casos, né? E isso ajudava muito nas decisões. E aí a gente queria juntar toda essa equipe que trabalhava junto em um mesmo lugar. E aí foi daí que surgiu a ideia da clínica, né? A clínica Salvata, ela tem essa função, assim, esse objeto, essa missão. Né? Então, quantas sócias? A gente tem. Vocês são quantas? Nós somos 3. Nós somos 3 sócias, né? Eu, a Andreisa Bilhar e a Catiane Lustosa. Uhum. Nós 3 somos ginecologistas. E a gente já trabalhava juntas, né? Então, a gente queria juntar em um mesmo espaço as diversas especialidades que a gente já tinha costume de trabalhar para ter essa equipe multidisciplinar, né? Para oferecer esse serviço mais integrado em um mesmo espaço. Uhum. Então, a gente sempre teve muito hábito de trabalhar com fisioterapeutas, com nutricionistas, mastologistas, coloproctologistas, né? Então, a gente trouxe pessoas que a gente já tinha o convívio, que já tinham o hábito, que já conhecia o trabalho, que já confiava, que a gente sabia que era um serviço de qualidade, e aí a gente convidou para participar da clínica para trabalhar todos em um mesmo ambiente, né? Legal. E aí, com essa oportunidade de todos estarem na Clínica Salvata, a gente consegue integrar melhor, né? Então, a gente consegue discutir mais o caso da paciente. A paciente, ela passa por vários profissionais, e aí esse atendimento ele fica mais personalizado, mais integrado, e aí ela consegue evoluir no tratamento dela. Entendi. Então, são pacientes que têm disfunções urinárias, que têm dor pélvica, que têm endometriose, que têm mioma, que têm prolapso, e que raramente um só profissional vai conseguir oferecer para ela tudo o que ela precisa, né? Então, às vezes, a gente precisa de um tratamento de fisioterapia que só a fisioterapeuta de assoalho pélvico consegue fazer. Aí ela precisa de uma consulta de enfermagem especializada naquele problema de prolapso, de retenção urinária, que ela vai dar uma orientação de educação em saúde que a gente não consegue, né? Entendi. O proctologista vai ter uma visão que eu não tenho. Então, a gente vai somando, né, essas visões. Legal. Então, à medida que a paciente vai evoluindo no tratamento, a gente vai conseguindo... a gente vai precisando de uma coisa ou outra e ela vai conseguindo permear por várias, né, especialidades. Então, esse é a grande missão da Salvata, é resgatar a qualidade de vida das mulheres. E a gente sempre tenta prezar pela qualidade, né? Então, assim, é sempre tentando manter reuniões científicas mensais, para manter todo mundo atualizado, né? Trazendo sempre o que tem de mais novidade naquela área, né? Então, para participar da equipe, a gente tem que estar em sintonia, né? Então, não é mais uma pessoa trabalhando na clínica, é na equipe, né? Entendi. Então, a gente entra no time mesmo. Então, assim, tem que ser do time, tem que estar caminhando junto, é o mesmo propósito, para poder a gente conseguir atingir, né, o nosso resultado final. Sem dúvida. E o nome surgiu a partir de quê? Salvata? Salvata vem do italiano, que significa salvar, né? É salva, né? A mulher foi salva, né? A salvata é de salvar. Certo. Então, dentro desse propósito que a gente permeia desde o começo da criação da clínica, desse resgate, né, da qualidade de vida, então é o sentido mesmo de salvar, de resgatar aquela mulher que está com dor, que está sofrendo, que está com a sua qualidade de vida prejudicada por uma incontinência, né? Enfim, qualquer que seja o motivo. A clínica e o instituto, né? Salvata, né? O E mesmo o nome, instituto né? é o mesmo nome, é o Instituto Funciona Salvata. no mesmo prédio? No mesmo... Funciona no mesmo prédio, que fica no edifício Scopa, ali na Monsenhor Bruno. Sim, sim. Isso. Pois é. Muito bom. E hoje vocês se dedicam tanto à parte clínica como também à formatação de cursos no Instituto. O Instituto Salvata, ele tem essa missão de trazer cursos de qualidade para que as pessoas não precisem sair de Fortaleza para tentar ter uma educação diferenciada, para ter um curso diferente de alto nível, né? O público de vocês são médicos? O nosso público é profissionais de saúde. Não só médicos. Não só né? médicos. Claro que o fato de nós 3 sermos ginecologistas, a gente acaba trazendo a maioria das vezes cursos voltados para a ginecologia, mas não é exclusivo, né? A gente fez cursos já para fisioterapeutas e enfermeiros, né? Então,
Tá dentro do escopo que qualquer área da saúde pode ser abraçada. A gente teve um prejuízo com a pandemia, né? Então a gente já tinha um cronograma enorme de cursos em 2020 que a gente não conseguiu concluir. Estamos engateando nos cursos online, né, de educação à distância, mas a gente está retomando, né, as atividades esse ano. Sim, um potencial incrível. A gente está voltando a algumas atividades presenciais, mas a gente está resgatando também essa possibilidade da educação à distância, que é uma realidade que veio para ficar, né? Sim, sem dúvida. E você pode escalar, né, isso aí. Você, ao invés de você atingir só o público aqui de Fortaleza e região, você vai atingir o Brasil todo, né? A gente ainda sente muita defasagem, assim, do Norte e Nordeste, né? A gente... Na formação, você diz, dos profissionais? Na oferta, né? Na oferta de cursos, de especializações, de pós-graduações. O foco está no eixo Rio-São Paulo, né? Então, assim, a gente ainda precisa muito... Recorre muito para lá. Ir para lá para poder ter acesso aos cursos de alto nível, né? Ao que tem de mais novo no mercado. Então, a gente precisa estar o tempo todo tentando fortalecer também as nossas regiões, né? Sem dúvida. Então, quanto mais a gente trouxer, né, pessoas que estejam comprometidas com o ensino, que estejam dispostas a trazer essas novidades, né, para Fortaleza, com certeza a gente vai beneficiar mais gente ainda, né, não só aqui, né? Certeza. Sara, quais são assim os principais queixas das mulheres em relação a essa sua área, o seu nicho de atuação? O meu nicho, né, dentro da uroginecologia. Então vamos lá. Na uroginecologia a gente vai ter principalmente 3 grandes queixas, né? Digamos assim. A gente vai ter queixas de incontinência urinária, que é qualquer perda involuntária de urina. Então, ela pode ter queixa de perda associada a uma necessidade urgente de urinar, que não dá tempo de chegar no banheiro, e aí precisa urinar de instante em instante, acorda de madrugada para urinar. Ela pode ter perdas de urina relacionadas a esforço, como tossir, espirrar, fazer alguma atividade física, né? As causas são inúmeras. As causas são diversas, são multifatoriais, estão associadas principalmente à idade e à paridade. Então, o número de gestações, o número de partos normais e o aumento da idade também aumentam, né, a chance dela vir a ter algum sintoma de incontinência urinária. Fora a incontinência urinária, elas podem ter algumas queixas relacionadas a prolapso de órgãos pélvicos, que é a descida do órgão em si, né? Da bexiga, do útero, da vagina. O termo prolapso quer dizer isso? Quer dizer isso, quer dizer a descida do órgão, né? A queda do órgão. Desprende. É mais ou menos isso? Desprende. Isso mesmo. O que é que faz o órgão? É como o pessoal chama popularmente de bexiga baixa, de útero arriado, né? Mas o que é que faz? É realmente a musculatura que perde? É uma frouxidão, principalmente dos ligamentos que sustentam os órgãos, né? Então, essa frouxidão ligamentar também pode acontecer devido à idade, devido aos partos, ou até por questões mesmo genéticas, né? Outro ramo assim, que a gente também pega muito dentro da uroginecologia são as infecções urinárias de repetição, mulheres que têm uma infecção atrás da outra, né? E a gente precisa investigar e entrar com outras estratégias também para prevenir, né? Não adianta só ficar antibiótico em cima de antibiótico, né? A gente acaba também tentando... A gente trabalha muito em cima da prevenção, mas eu gosto muito de focar na prevenção, né? Então, assim, a gente não pode ficar só na parte cirúrgica, né? Da linha final do tratamento, até dentro também da incontinência, do prolapso. Eu gosto muito de falar para as pacientes para procurarem o mais precoce possível, para a gente trabalhar com a prevenção mesmo. Então, que estratégias a gente pode ir fazendo dentro da realidade de cada mulher para prevenir que aquele problema que ela tem, que hoje é pequeno, se torne uma coisa grande e futuramente precise de uma cirurgia. Vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Você acha que a medicina, de modo geral, ainda carece muito da prevenção? Medicina preventiva? Com certeza. Não é valorizada. Pois, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. A medicina preventiva não é valorizada. Então, tudo que há de mais especializado e de ponta, né, é que chama mais atenção, né? E, na verdade, quando a gente vai para o mais básico, que é a mudança de estilo de vida,
não é valorizado, mas passa por isso também, né? Dentro da uroginecologia, a gente reforça várias estratégias comportamentais que parece simples, mas que pode fazer diferença em sintomas que incomodam demais a paciente, né? Então, assim, é desde corrigir uma ingestão de líquido, desde mudar o hábito intestinal, sabe? Coisas de perder peso, né? De tratar a obesidade. E aí, com isso, você já consegue diminuir tantos sintomas que muitas vezes, realmente, a paciente não tem mais indicação cirúrgica. Né? Só com essas pequenas mudanças de estilo de vida. Vocês fazem alguma espécie assim, de estatística das pacientes que vocês atendem para saber, por exemplo, qual foi o quantitativo das nossas pacientes atendidas que conseguiram uma evolução a partir de uma prevenção, sem necessitar ir para a faca, né? Exato. Não teria uma estatística assim, das nossas pacientes, eu não teria como te dizer. Mas, por exemplo, tem trabalhos que mostram que se você perder 10% do peso, né, pacientes que são obesas, que perdem 10% do seu peso, quer dizer, nem necessariamente ela precisa atingir um IMC ideal. Às vezes, com uma perda de 10% do peso... É pouco, né? 50% vai deixar de ter incontinência urinária. Aliás, é fácil a gente dizer que é pouco, né? Vai perder, né? Nem o Neto até hoje não tá nem na academia e prometeu. Aí chega aqui, ó, perder 10% é mole, pai. É moleza. Não, eu tô com quase 100, cara. Eu tô com 98. 10%. E cadê a promessa? Cadê? Até a Sara, cara. Aí 10%. Vamos cumprir. Quase 10 quilos, né? E eu tô penando pra perder esses 10 quilos faz um tempão. Mas é isso. Assim, é estimular que pequenas mudanças podem fazer já grandes diferenças, né? Eu acho que a medicina preventiva, ela não é tão interessante porque ela não vende algo tão fácil, né? Tão legal, né? Mudança de hábito, né? Aí é mais complicado mesmo, né? Agora eu acho legal, uma coisa que eu percebo, né? É que eu vejo que, ainda timidamente, mas a medicina hoje caminha para ser muito mais humana, no aspecto de quê? De entender o ambiente social que a pessoa está inserida, entender os hábitos, entender outras vertentes mais humanas ali da pessoa, para então fazer essa abordagem preventiva dentro da realidade daquela pessoa, né? Então, isso eu acho muito bom, acho muito mais interessante essa abordagem, muito mais humana mesmo, assim, de humanizar mesmo, assim, de você olhar para aquele paciente como algo a ser resolvido e você se envolver naquele problema do que propriamente ir para a faca, né? Então, esse movimento é muito tímido ainda, na minha opinião, ainda, infelizmente, encontro muitos profissionais que não olha nem pra você aí, né? Virose, águazinha de coco. Muito líquido. É muito líquido e vai dar tudo certo, entendeu? Não faz a chamada anamnese, né? Uma profunda ali pra Inclusive, tentar... anamnese na físico, faculdade de medicina, tem a cadeira de virose. Porque todos são muito bons nessa anamnese. Tem uma especialização, cara. Que a gente tem pode a cadeira fazer? de lettering na faculdade também. Lettering é boa, Como fazer aquele rabiscão, vocês aprendem lá na faculdade. Tu acha? Quanto menos... Esse aqui tá muito bonito ainda. Não dá pra Passou não. Passou a repetir a cadeira. Inclusive, eu escutava muito isso. Doutora, sua letra é tão linda, nem parece médica. Mas tem médicas, mulheres, que também tem um contrapartida, garranchozinho, viu? em contrapartida, o farmacêutico tem o papel de traduzir papiro, né? Não, cara, cadeira do papiro, né? Você mostra assim, isso aqui. É o quê, cara? Mas hoje em dia, a maioria dos cantos tá tentando fazer cada vez mais informatizado, né? Então, quase todos os hospitais hoje em dia é prontuário eletrônico, é tudo informatizado. Meu amigo, se você... Porque é muito mais seguro, né? É muito mais seguro. Então, você fazer uma prescrição de papel, hoje em dia no hospital, é inadmissível, ninguém faz mais. Porque tinha muito erro relacionado à interpretação mesmo, né? Então, é a segurança do paciente. É interessante, tem um médico aqui em Fortaleza, ele é super respeitado e da geração, né, antiga. E aí a Cris era paciente dele, né? Eu não vou dizer o nome porque eu esqueci agora. Mas aí eu achava muito interessante, cara, que eu acompanhava a Cris, aí ele pegava aqui a fichinha,
o consultório dele impecável, sabe? Impecável, ele todo... Aí pegava aqui a fichinha e tirava do envelope. Aí ele, com lápis... Caraca, ele ia ler a ficha todinha da Cristiane. Ah, você teve aqui tal, dia tal, aí foi isso, tal. Aí ele virava a ficha, tava tudo lá. E ele escrevendo, ó. Escrevendo aqui, ó. Colocando bem direitinho aqui. Tem que ser. Interessante. Não, tem que ser, tem que registrar tudo, né? E assim, o registro do prontuário é até um direito da paciente e uma proteção do médico também, né? A gente registra também muito nesse sentido também de deixar tudo bem documentado para se proteger. E a questão humanizada, né, que você falou, é realmente assim, é o biopsicossocial, né? Então, é ver a pessoa como um ser único, né? Não é como uma patologia, como uma doença, né? Ela é aquela pessoa. Então, o tratamento ele nunca pode ser uma receita de bolo igual para todo mundo, né? Então, tem que ser individualizado. Então, para alguma paciente pode ser mais importante focar numa mudança de estilo de vida, para outra você vai focar mais na questão do relacionamento dela com o parceiro dela, para a gente ver o que a gente pode ajudar para eles conversarem, se entenderem e ajudar nas disfunções que ela tem, que é já consequente a um relacionamento que não está legal, né? Então, enfim, para outra pessoa você já vai ter que entrar logo com a medicação porque ela tem que ficar boa logo porque ela vai viajar. Então, assim, é realmente... E as pessoas hoje em dia, né, as pacientes não vão mais aceitar qualquer tipo de consulta. Então, as pessoas também já estão mais... Nível de exigência, né? Já é um nível de exigência, você já tem um conhecimento mais acessível. Então, Google. Todo mundo dá um Google antes de ir para a consulta. O problema é que você bota lá no Google o que você tá sentindo agora, aí dá lá, vai morrer em 5 dias. A pessoa já chega, doutora, eu vou morrer, doutora. Ou então a pessoa faz pior. Ela vê um episódio do House que tem algo parecido com ela. Nossa, aí essa aí vai... Chega com um diagnóstico, né? Tá, eu não vi House aqui, ó. Mas é isso, eu acho que isso é bom no final das contas. Claro que assim, o recado é que as pessoas usem o Google com cuidado, com prudência, porque tem que saber pesquisar. Mas o fato do conhecimento estar acessível a todos, eu acho bom. Porque eu acho que a gente não pode se conformar mais com aquela medicina que fala o que quer e o paciente aceita e acabou. Não é uma troca, né? Então o paciente já chega com algum conhecimento, ele questiona, você tem que explicar. Então o médico ele tem que ser um pouco pedagogo também, né? Porque não é porque você vai falar que a pessoa vai chegar lá e vai fazer. Você tem que convencer. E é o seu papel convencer. Explique por que ele tem que fazer isso. Passar segurança, né? Então, assim, eu acho legal. Eu acho que é uma troca e a decisão ela é conjunta. Então, muitas vezes as mulheres querem que você diga o que fazer e, na verdade, é uma decisão dos dois. É médico e paciente. Vão decidir juntos o que é melhor para você, né? Não é a responsabilidade, não é só do médico. Sim. Sara, você falou aí na questão relacional, né? Relacionamento da mulher com o parceiro e tudo mais. Você, enquanto médica, se viu muitas vezes numa posição ali de psicóloga? Várias. Sempre, né? Tipo, todo dia. Mas muito, né? É muito. Hoje principalmente, né? Com essa pandemia. É muito comum, assim. A ginecologista sempre foi um pouco psicóloga, né? Assim, a gente sempre brinca que Você lida com a intimidade, né? A médica da mulher. A gente conversa sobre tudo, né? E aí entra realmente a sexualidade. Dentro da sexualidade ela fala muito dos tabus, dos medos, das dificuldades. E essa parceria que ela tem vai influenciar diretamente, né? Então, se ela... E aí vai desde a educação que a mulher teve, né? Como foi a criação dela, até como é hoje o relacionamento dela. Se ela tem oportunidade de conversar, se ela tem liberdade para falar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sente, né? Então, isso influencia demais, né, nas queixas dela. Então, Sim. Elas trazem essas dores, né, essas dificuldades. E a gente tenta ajudar ela nessa abordar isso da melhor maneira, tentando guiar um pouco sobre, né, o melhor caminho que ela deve seguir. Sim. Mas a gente lida com esses sofrimentos, né, diários e faz a gente parte, né? E assim, a gente tem que acolher, né? Então tem que ter um pouco também dessa
veia psicológica para poder... Claro que eu jamais vou fazer o papel de uma psicóloga, né? Isso. Pelo contrário, eu digo que eu não tenho condições de ir até um determinado ponto, então a gente precisa encaminhar, mas a gente tem essa missão mesmo, de acolher, de ouvir, de às vezes só ouvir já ajuda, isso, né? É isso que eu ia dizer. Ainda mais pra mulher. A mulher gosta de ser ouvida. Só você gastar um pouquinho ali, o tempinho, né? Deixando que ela bote pra fora ali alguma coisa, né? A escuta ativa, né? A escuta de verdade, né? Se interessar pelo que ela está falando, né? Exatamente. E essa questão de acolher e de respeitar, hoje em dia também, imagino que você também receba mulheres que têm relacionamentos homoafetivos e de repente, às vezes até pode ser que choque, muitas vezes, com aquilo que você... É o seu princípio, uma questão religiosa, mas que naquele momento ali você tem que ver a paciente como que é uma pessoa que está recorrendo a você e você tem que deixar isso ali com você e atender, né? Não, com certeza. Acolher do mesmo jeito, todos, né? Não, com certeza. Assim, dentro do meu consultório, a postura que eu faço e a postura que eu ensino também para os alunos, para os residentes, é de... zero julgamento, né? É zero julgamento. A nossa postura não é julgar, né? Então, pelo contrário. Então, assim, uma palavra maldita que você pode falar, uma colocação errada que você pode falar, muda todo o seu relacionamento com o paciente, né? Então, assim, ter muito cuidado com a maneira que você faz uma pergunta já faz muita diferença, né? Então, eu falo muito isso para os residentes, assim, de fazer a pergunta da maneira correta faz toda a diferença. Então, é acolher, zero julgamento. Nossa postura é ajudar, é fazer com que ela fique bem, com que ela saia bem e tirar o que está causando a dor, tirar o que está causando o sofrimento e orientar, né? A gente faz tudo para orientar, para que ela não tenha recorrência do problema que ela trouxe, né? Digamos assim. Mas a nossa postura é sempre essa, de acolher sem nenhum julgamento. Show. A gente sabe também que a mulher ela tem essa capacidade de se abrir mais que o homem, né? Natural, né? Não é não, Pedro? Concorda? Concordo. 99% das vezes, sim. Então, fazendo uma simetria aí do raciocínio, a mulher recorre como é que dá o nome? A ginecologista, né? O homem deveria recorrer ao... urologista. Os consultórios das ginecologistas e ginecologista homem, né? Que existe também, tem. Estão lotados. E dos urologistas estão vazios. A dificuldade do homem de ir, né? E de se abrir e reconhecer que precisa de uma ajuda, né? É muito difícil. Ainda tem muitas vezes aquele machismo, né? Desde Moisés. Desde Moisés, Sabe por que Moisés ficou 40 anos perdido no deserto, né? Não. Porque ele era homem. Pessoal, Moisés pergunta onde é. Moisés, não, eu sei. Não pediu ajuda. Eu sei o caminho, pode deixar. 40 anos perdido no deserto. Pergunta ali no posto Ipiranga, cara. Então um homem, ele não se abre, ele sabe o caminho. Desde Moisés, tá na Bíblia já. E por outro lado, muitas vezes a gente vê profissionais médicos homens, né, que lá na sua cadeira também não oportunizam que o seu paciente se sinta à vontade para expor alguma coisa, né? A minha experiência pessoal, pelo menos, algumas vezes, alguns profissionais, o cara mal olha para você, né? Mal dá uma abertura para você conversar. E aí você fica ali, Tu queria tipo um ginecologista, assim, olha, que pudesse chegar e conversar, uma hora e lá falar conversando. dos seus problemas. Não, quero assim não. Mas, o melhor médico... Psicólogos, procurem o Neto, que ele tá precisando desabafar um pouco. Não, o melhor médico que eu já fui na minha vida foi um ortopedista especializado em pé. Porque hoje é impressionante, né? E tem a subespecialidade. O ortopedista... Não, eu só atendo se for esse dedo. A subespecialidade. Mas eu também não me recordo o nome. A Cristiane, minha esposa, é que sabe o nome de todos os médicos, né? Tu sabe, né? Tu conhece. Ela é boa nisso. Ela já te indicou assim... Eu até perguntei pro Daniel Carbajo, o marido dela, né? Eu disse, Daniel, cara, a Cris precisa ganhar um percentual em cima das clientes, das pacientes que ela encaminha pra Sara. Da Cris comigo. Rapaz, mas esse cara, macho, eu fui lá tratar o meu pé, ele abriu a porta, sorrisão,
Ô, rapaz, tudo bem? Falou o meu nome. Esse cara sabe o meu nome já. Sente aqui, puxou a cadeira. Eu até fiquei desconfiado. Pô, ele tá sendo gentil demais. Aí sentei, o cara conversou. Pô, análise... Poxa, cara... Legal, né? Isso Se você for ver, tudo que você Caramba. falou não é nada demais. Não, né? era pra ser o normal, né? Mas você achou muito estranho e Pois é. chamou a atenção, né? Por que tu acha, Sara, que ainda existe esse procedimento médico? Às vezes, não sei, alguns profissionais parece que... Não, eu tô aqui, parece que tá fazendo um favor. Acho que não, acho que é a rotina, sabe? Eu acho que esquece de voltar para aquele básico. Tu acha que os planos de saúde também contribuem para isso? É o volume, né? Não queria falar, mas... Porque acaba que... Olha o cancelamento aqui, hein? Então. Não, assim, é aquela história. Se você for pensar realmente pelo tanto que você precisa atender para poder ter uma determinada quantidade no final do dia, você acaba tendo que ter um volume muito grande e isso vai implicar no tempo da consulta, né? E aí vai variar, né? Do estilo de cada pessoa, da especialidade de cada um, né? Mas eu acho que entra num automático, sabe? Eu acho que é isso, assim. Né? Você acaba entrando num automático, faz aquilo com muita frieza, porque para você já é tão banal. Uma rotina, né? E acaba que você esquece de voltar que para aquela pessoa que está entrando no seu consultório é um grande evento, né? Então precisa voltar um pouco e lembrar de olhar no olho, de conversar, de ouvir um pouquinho mais, né? Legal. Mas isso difícil. É importante. Lembrou? Quer um abraço, Neto? Quero, cara. Dá um abraço aqui. Cara, obrigado. Eu tava precisando disso, cara. Você mudou meu dia. Eu notei que ele tava precisando. Eu notei. Tá meio percebi. assim. Porque eu tô organizando o evento ali, que tá me tirando o sério, né, Pedro? Sim, mas tu lembrou o nome do que ela disse? Do quê? Que é isso tudo aí, você humanizar mais. Não, eu falei humanizar, ela falou um nome muito mais bonito. Biopsico. Eu nem sabia que existia. É o biopsicossocial. Tá aí, biopsicossocial. Tem que tatuar isso aí. Meu amigo. Tem que captar tudo. Biopsicossocial. Gostei. Ei, Sara, agora fala um pouquinho pra gente da tua experiência lá na Austrália. Como é que foi? Nossa. Vi umas aranhas, zona. Andou pelo deserto. Bicho. Tu foi mesmo para... Eu fui para Penrith. Fazer uma pesquisa? Eu digo o objetivo. Foi um estágio. Foi um estágio de 5 semanas. Eu já estava cursando o doutorado. E aí eu quis... foi opcional, né? Não fazia parte do doutorado. Mas eu quis fazer esse estágio porque lá tinha um centro de referência, né, nesse tipo de ultrassom, que era ultrassom transperineal. Sara, pode somar um pouquinho perto. Então, lá na Austrália, tinha um serviço de referência em ultrassom transperineal para avaliação do assoalho pélvico, que é essa área que eu gosto de estudar, de operar. E aí eu me inscrevi e fui fazer esse estágio lá. Era um estágio de 5 semanas, era em Sydney, na verdade era numa cidadezinha perto de Sydney, em Penrith. E foi uma oportunidade, assim, de experiência pessoal também, experiência de vida, né? Que eu levei marido e filhos. Todo mundo. A gente ficou 1 mês e meio morando lá, mas eu tinha obrigações, né? Na semana eu tinha que ir para o hospital todo dia, então eu fui realmente com essa rotina de participar tanto das visitas acadêmicas que ele fazia e também para pesquisa. Então eu fiz pesquisa científica lá com eles durante esse mês e meio. E os meninos ficavam passeando e a gente conseguia passear um pouquinho no final de semana. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? De viajar para o outro lado do mundo e ver um pouquinho mais, né? De uma medicina diferente, né? De uma medicina de ponta também, né? O que foi que te chamou a atenção de diferente na medicina, de lá para cá? Bem, primeiro assim, que lá eu não podia entrar nas consultas com as pacientes, né? Eu era observadora. Então eu participava das visitas no final. Isso no ambiente público, né? No hospital público. Então, como eu fui como observadora, eu não tinha permissão de atender paciente. Mas no privado, ele já tinha um hábito tão grande de receber alunos do mundo todo que a gente participava do consultório privado dele e lá as pacientes rodavam assim também mesmo pela enfermeira
pelo fellow, por mim, e aí no final ia para o professor, né, que era o nosso chefe, que dava o laudo final, dava as orientações finais, né, fazia o fechamento daquela jornada, né, da paciente. Então, assim, achei legal porque tinha essa integração e as pacientes já estavam tão habituadas àquilo, né, a ter sempre alunos, sempre estrangeiros, né, de todo lugar do mundo, vivendo, aprendendo com eles, né, aprendendo com ela, com a própria paciente. Então, elas tinham muita paciência de conversar comigo, né, e me explicar um pouco, falando mais devagar, né, enfim, Sim. já era mais natural. Mas máquinas de ponta, né, assim, as máquinas de alta tecnologia, né, assim, os aparelhos de ultrassom modernos, né. O sistema lá é igual dos Estados Unidos, o sistema de saúde? Aquele esquema que você paga tudo? Eu não sei. Não, né? Não. Rola plano de saúde lá? Tu lembra? Rola plano de saúde, tem tinha um hospital público, os convênios, né, e os privados. Era público, era. Mas esse público que você atendia a maioria era gente mais carente ou não? Era a população mais carente. Sim. E aí a gente vê que toda mulher, em todo lugar do mundo, é igual as mesmo. As mesmas coisas, É né? incrível. As mesmas demandas, né? Não é que era igual. Tinha prolapso, tinha incontinência. Não, as australianas não tem isso, né? As australianas, o que é isso? Tinha tudo igual às brasileiras. Incrível, não, mas né? era mais o nível mesmo de organização, né? Assim, tudo funcionando muito bem, né? Ele tinha uma equipe maravilhosa, computadores, salas de pesquisa incríveis, então tudo funcionava, fluía muito melhor, né? Essa era a grande diferença, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência de vida também, né? O inglês tu já tinha, né? E lá pôde aperfeiçoar, né? Pôde aperfeiçoar. O inglês, eu sempre gostei muito do inglês, mas assim, no primeiro dia que a gente participava de uma sessão que estava todo mundo rindo, contando uma piada, e eu não tinha entendido, aí eu já fiquei preocupada, né? Eu não vou acompanhar isso, não. Aí na última sessão, depois das 5 semanas que eu entendi a piada e eu ri também, aí eu vi que o negócio tinha evoluído. Mas dizem isso, né? Que o último estágio é você contar a piada e entender como é que o segundo sentido, como é o Duplo sentido. Duplo sentido ali, né? O último estágio da fluência de inglês Qual é? você saber xingar e brincar em inglês. É mesmo. Nossa. Que é muito difícil, mano. Eu morei fora também. É muito difícil. Você brigar e xingar em inglês é muito difícil. Na hora do nervosismo, né? porque Não é só shit, não? Shit. Não. E outra, eles têm muito pouco, entendeu? A gente aqui tem um... Não tem repertório, não, eles. A gente tem um leque maior, entendeu? Então você fica lá e você vai e trava, e daqui a pouco você mistura o português com o inglês. E aí o cara já fica assustado, que ele não entendeu, né? Ele fala, ixi, esse é novo, entendeu? O último estágio assim, da fluência é você brigar só em inglês. Não, sem misturar, só em inglês. Pá. É o último estágio. Não cheguei não nesse aí. Chegou nesse... Eu só entendi não a deu tempo, piada. não, né, Sarah? Mas foi muito legal, porque você acha que não tá tendo evolução, né? Então quando você percebe, rapaz, eu evoluí, foi legal, né? Aí é fixe. E os meninos aprenderam alguma coisa? Deu tempo? Não, foi muito pouco tempo, né? Assim, eu acho que precisaria de mais tempo. Mas o Daniel teve que se virar em inglês, assim. No começo ele dependia de mim pra tudo, né? E quando tinha uma coisa assim um pouquinho mais complicada pra fazer, ele esperava eu chegar do hospital pra gente fazer junto. Aí teve um dia que eu furei o pneu do carro. Porque eu bati assim na calçada e furei o pneu. Sei. E aí no dia seguinte eu disse, tu vai ter que consertar esse pneu que eu vou pro hospital. Aí ele, mas tu tem que ir comigo na borracharia. Eu disse, não vou não. Não tenho como. Aí ele, como é que eu vou na borracharia falar que eu troquei o pneu? Mas é universal. Te vira. Mas lá na Austrália... Daniel, pelo amor de Deus. Deu tudo certo, Deu tudo né? certo, nem doeu, né, cara? Mas lá na Austrália é um país muito de estrangeiros, né? Então eu fico até brincando que eu conheci mais gente de outros lugares do mundo do que australiano, né? Então é muito, muito estrangeiro. Então eles são muito tranquilos, assim, de ter paciência mesmo, de se fazer entender, né? Porque... Tá na rotina deles lá, né? Eu convivi mais com israelenses, chineses e americanos do que com próprios australianos, assim. E alemães. Em termos de clima, é muito parecido, né? Aqui com o Brasil, né? Ou não? Eu fui numa época que nem era para estar tão frio, mas a gente pegou uma primavera bem fria lá.
O clima já não está tão previsível, né? Tá meio bagunçado. Então a gente sofreu um pouquinho com o frio lá. Mas é tropical, né? Mais assim, parecido aqui com o Brasil, né? A praia é bem mais fria do que a nossa, né? Sydney tem um mar geladíssimo. Geladíssimo. Mas o Daniel tomou banho no mar. Muito bem, Carlos. Muito bem. Sara, e você teve um período lá na Obra Lumen, né? Tu ainda frequenta lá? Eu ainda frequento. Você frequenta, né? Sim. Eu participo da Obra Lumen. Qual é o grupo que você participa? É o Aliança? Não, eu estou no postulantado lá. Postulantado. O Daniel é consagrado e ele é Comunidade Aliança e eu estou no postulantado. A gente está lá desde novinho, né? Daniel entrou lá, acho que em 96, eu entrei em 99. Vocês se conheceram lá? A gente lá? se conheceu lá. A gente se conheceu em um retiro lá, no Encontro Despertar, no Elion, que foi em 99. E foi lá onde toda a nossa história começou e a gente faz parte da gente, né? Faz parte da nossa vida. Então, a gente continua até hoje. Eu realmente não com a mesma frequência de antes e nem com a mesma frequência que eu gostaria. Mas a gente está sempre envolvido, né? O Daniel, por ser consagrado, está sempre me mantendo mais perto, né? Das coisas, né? Das casas que continuam abrindo, né? Cada vez mais, né? Que expandem muito, né? É incrível como e a Obra Lumen nos últimos anos assim, foi um boom, né? Graças a Deus, assim, cada vez mais a gente consegue abrir mais casas, né, de acolhimento para moradores de rua, para reabilitação, né, centros sociais, né, em lugares mesmo que estavam precisando, né, e consegue trazer esse apoio, né, tanto para famílias como para crianças, e onde mostra que precisa, onde Deus mostra, os meninos enfrentam e vão. É uma ousadia incrível. Que só Deus mesmo. Eu admiro demais o Edwin. Edwin, um abraço, meu irmão. Ele vai falar bem melhor. O Edwin vai estar aqui em breve pra gente conversar. Spoiler, né? Spoiler. Sara, tu já teve a oportunidade de aplicar o teu conhecimento profissional junto a essa população carente? A gente, assim, eu costumo dizer que não, às vezes nem tem como separar, né? Principalmente quando você trabalha em hospital público, você lida com a população mais carente. Então, querendo ou não, você se envolve mais, né? E você precisa fazer um diferencial ali para tentar trazer alguma coisa diferente para a vida daquelas mulheres, porque é uma batalha muito grande, assim, o dia a dia delas, até chegar lá, até conseguir o que elas querem. Então, você, assim, mesmo que seja com pequenos gestos, tá em você, né? Assim, eu acho que não dá para separar quando é uma coisa que tá dentro de você. E o que a gente faz, Neto, assim, de diferente é tentar trazer as mulheres para a nossa realidade também. Então, a gente vai até elas, mas a gente já teve a oportunidade, assim, de 2 vezes levar mulheres que foram também acolhidas, né, que foram ex-moradoras de rua, que estão passando também uma temporada no centro de reabilitação. A gente leva para Salvata, e aí a gente consegue fazer o atendimento ginecológico, né, gratuito, consegue apoio do laboratório para fazer o exame dela de prevenção, né, para fazer um tratamento. Então, assim, é esse pouquinho, né, tentando até trazer essa experiência de outras pessoas para conhecer um pouco dessa realidade, né, que a gente, às vezes, por já ser do Lumen, tem mais facilidade. Dá uma ligadinha, né, agora? Bota a temperatura lá em cima agora. A gente já tem mais facilidade em chegar até essas mulheres, né? E aí eu acho que acaba que eu vejo muito também como uma missão pessoal de fazer com que as pessoas ao meu redor também conheçam esse Jesus abandonado, né? Conheçam um pouco dessa experiência com o que sofre, né? Com o abandonado, e consigam também ter uma experiência de amor, né? De conhecer um pouquinho mais sobre um mundo que muitas vezes a gente nem sabe que existe, né? E como a gente aprende, né? Com essa experiência. Aprende demais, é uma troca, né? Eu acho que a gente às vezes acha que só dá, mas a gente também recebe muito, né? Então,
Do jeito que a gente se entrega, a gente também dá, a gente também recebe. E é tentar enxergar no dia a dia, né? É trazer para não ser uma coisa de exceção, mas tentar trazer uma coisa que seja o seu dia a dia, né? Exatamente. Enxergar o outro, enxergar o que sofre, né? Muito bom. É isto. Sara, lá no Lume, você falou que fez o retiro em 90 aí? 99. 90. Ou foi 98? 90. Tu estudou 99. no Cristo também? Estudei no Cristo. Eu era do Barão de Studart. Ah, tá certo. Aí foi depois da Crisma. Aí fez a Crisma, né? Eu fiz a Crisma em 98 e em 99 foi o meu retiro, o Despertar. Que foi o Elion. Legal. Aí o Carbazão lá se aproveitou, foi? Aí o Daniel tava tocando ai. violão. Se achando lá, era? E aí começou as trocas de olhares. Ah. Mas a gente começou a se conhecer lá mesmo, que ele era de outro grupo. E aí no retiro que a gente se conheceu. E aí começou os namoricos depois desse Despertar. E aí eu conheci o homem da minha vida aos 15 para 16 anos. Faz tempo, hein? Muito tempo. Faz tempo já. Muito tempo. Vocês começaram a namorar em que ano? 99. 99 mesmo, né? 99. Então somando... Neto, todo episódio, cava a idade do povo. Impressionante. Ele vai. Quando foi? 98. Todo Pedro, pra que tu foi falar? Aí 98. Até tu falar que tinha 15 anos, ele não parou de perguntar, tu viu? 15 anos. Agora o pessoal em casa pega uma canetinha, faz a conta. Já raciocinou. Já vai ver. É porque não precisava. Porque eu gosto de cronologia, eu gosto de o sonho dele é trazer um convidado mais velho que ele. Percebeu, né? O sonho dele é trazer um convidado mais velho que ele. Não, Tu sabe que uma vez eu fui pro grupo de partilha do pessoal da época do Neto, né? Mas eu não consegui. O pessoal da época do Neto. Eu não consegui me entrosar, não, que o pessoal partilhando como era a lama do dilúvio. Entendeu? Como era. O pessoal que acompanha o Atos. Como era a caminhada no deserto. Aí não dava pra mim, não, gente. Não conseguiu acompanhar as piadas, não, né? Não, era o testemunho da pessoa. Eu me lembro como se fosse hoje. Moisés caminhando, peregrinando para o deserto. Por isso. Por isso que ele é o nosso Eclesiastes. No nosso grupo, ele é o nosso Eclesiastes. Ele é o coordenador a nossa de todo piada. mundo. Acho que não tem um convidado aqui que o Neto não coordenou. Não. O nosso eterno coordenador. Um abraço pro Gênesis. Valeu, gente. Um abraço. Acho que o único foi o padre. Aí não deu tempo de coordenar o padre. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom? Terminou tudo? Terminou? Ele já tava precisando de terapia. Eu acho que agora ele vai precisar de mais umas 10 sessões. Vou precisar mesmo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: então o tempo de vocês todos juntando o namoro é igual ao nosso tempo de casado. Eu e a Cris. Nós vamos fazer. A gente casou em 98, agora em 2022. Quantos anos, Pedro? Faz 98, 2022, 24 anos. Né? 24. Somando. Tipo isso. Tipo isso, né? Somando namoro, a gente tem 26. Caraca. É muita coisa. É doido, se tivesse matado um, já tava solto. Já dava bem. Já tinha inspirado. O que a gente pode fazer, né, Neto? A gente pode fazer. Conheceu a nossa alma gêmea cedo demais, né? A vida toda. É isso aí, a vida, né? É maravilhoso. Sara, aí você... Nessa caminhada com o Daniel e agora com os dois meninos, o Thiago e o Rafinha, né? E você começou o nosso episódio falando de família, né? Esse equilíbrio e tal. Hoje, assim, o que é que você e o Daniel, como é que vocês conduzem a dinâmica da família de vocês para tentar exatamente chegar nesse ponto de equilíbrio que você falou, assim? Atitudes práticas, assim, não, tem um dia que eu saio com o Rafinha, tem um dia... Vocês conseguem se organizar dessa forma? A gente tenta todo mundo muito. Tenta. Todo mundo. Só muda o CEP. A gente tenta bastante dar essa assistência. Então, assim, eu saí do meu emprego anterior exatamente com o objetivo de ter mais disponibilidade, né? Então, hoje realmente eu sou autônoma, então eu tenho um pouco mais de flexibilidade para horários de deixar os meninos no colégio, para jantar com eles, né, à noite em casa, ensinar uma tarefa e tudo.
E aí, assim, a gente vai vendo as demandas dos meninos, né, de cada um, e as demandas pessoais, né? Então, por exemplo, o Daniel tem os projetos pessoais dele, então ele tem o celebra, então ele canta em missa. Então isso faz com que ele muitas vezes esteja no terceiro turno, né? À noite fora de casa. E aí, se a gente se programa, eu sei que naquela noite ele vai precisar estar fora, aí eu já consigo me antecipar e terminar meu dia mais cedo para chegar em casa mais cedo. É esse jogo de cintura, né? O Daniel tem mais flexibilidade na hora do almoço, então na maioria das vezes ele que pega no colégio e eu deixo, né? Então nos dias que eu consigo eu vou para natação com um e ele vai para o futebol com outro, né? É um eterno jogo de cintura. Mas é isso mesmo. Fato, né? Lá em casa é igual. Na tua casa, Pedro, é diferente? Não, na minha casa é um pouco diferente. Não vou mentir. É porque lá em casa... porque vocês vivem a minha o quê? esposa, Qual é a doutrina lá? se chama cristiana. Aham. Aí lá em casa a gente tem uma religião que todo mundo é obrigado a seguir, que se chama cristianismo. Gaiato, então, o que cristiana decidir... Tá decidido. Aí tu pergunta pra onde eu vou hoje, o que eu faço. Exatamente. Aí basicamente é o seguinte, eu pego as crianças, eu deixo as crianças... Dá o almoço das crianças. Parece, né, Viviane? Entendeu? Mas a gente é muito fiel à religião do cristianismo. Tá acreditando, né, Sara? Eu tô acreditando. A gente é muito fiel à religião do cristianismo. Cara, é muito difícil, né? Não, mas é um desafio grande. A gente tem 3, né, lá em casa e, assim, idades bem diferentes, né? Aí você tem que atender uma demanda aqui que é totalmente de outra ali e tal, e tal, e tal. Na pandemia... acho que foi natural também, né? A gente se aproximou muito. Aí eu comecei a fazer uns churrasquinhos lá em casa, pegar na varanda, e aí traz o genro, o namorado, né? Traz, vem. Aí junta todo mundo lá, bota uma música, a gente ficava lá conversando e tal. Mas tem uma coisa que a gente está até em falta lá em casa ultimamente, que é o momento família. Uma vez por semana a gente parar e aí eu levo uma reflexão, ou um evangelho, ou então algum tema para a gente conversar, debater, e aí depois pede uma comida, uma pizza, parará, e aí a gente fica lá, só nós, né? Legal. Sem namorados. Por enquanto. Não foram aprovados. Né? Por enquanto. Não, momento família é só família mesmo. E aí a gente faz isso. Mas é como você falou, é um desafio. É todo o tempo você tendo que... E com os eletrônicos hoje é complicado, né? Aí, assim, a gente tenta fazer uma noite sem eletrônicos, né? Pois que a gente tentando na segunda-feira. Aí, ótimo. Né? Que aí já vem o final de semana, assim, de excessos, né? Aí a segunda-feira é o detox. Pronto. Muito bom essa daí. Né? Gostou da aí dica? Fica pra aí, galera. Você gostou da dica? Dica da Sara. Tá tudo certo pra dar errado essa dica. Quem sabe? Não, pode dar certo, cara. Rapaz, tem que tentar. Tem que começar pelos cabeças, o pai e a mãe. Né? Nem sempre dá certo mesmo, não. Por exemplo, lá em casa, a primeira a pegar o celular é a Cristiane. É difícil mesmo. Aí a gente tem um papelzinho de oração da refeição. Aí o Thiaguinho tá com 6 anos, tá começando a aprender a ler, aí a gente já começou a estimular ele que antes o Rafinha que lia, aí a gente pede agora para ele ler a oração da refeição, aí ele lê um papelzinho lá. Aí, às vezes, quando a gente tá com mais tempo assim na hora do jantar, aí a gente tenta fazer com que o Rafa leia o Evangelho do dia, né? Mas é pitadinhas mesmo, pitadinhas. Mas de isso tentar é importante, uma coisinha ou outra. Eu gosto muito de tentar fazer com que eles façam a oração deles, sim, né? Para não deixar uma coisa tão rígida. Ter essa autonomia, né? Aí eu digo, fale o que você quiser, agradeça o que você quiser. Aí às vezes o Thiaguinho fala uma besteira assim, aí o Rafael começa a brigar, e não é assim, não sei o que. Aí eu disse, deixa ele falar o que ele quiser. Já vi essa cena. Se ele quiser agradecer por uma... Aí ele agradece assim por uma besteira, assim, pela televisão, não sei o que. Aí ele, não é para agradecer pela televisão, você não pode agradecer. Eu disse, deixa ele agradecer pelo que ele quiser. Aí a confusão na hora da oração, né? Você termina a oração mais estressado do que quando começou. Aí o Rafa, às vezes... desse jeito. Tipo isso. Aí o Rafa, às vezes, quer dar uma cobrada, assim, da coisa mais perfeita, né? E eu fico tentando trazer aqui a espontaneidade. Eu digo, não, vamos falar com as suas palavras. Fale o que você quiser.
O Rafa é mais metódico, ele é mais metódico, certinho. Então, assim, se o Thiago rezar muito baixinho, aí ele fica, reza alto, não tô ouvindo tua voz, fala. Aí eu, deixa o Thiago. Deixa o Thiago falar do jeito que ele quiser. Aí eu, pra também não trazer essa coisa tão pesada, né? Que eu não acho legal. Tem que ser leve. Então eu levo na leveza, né? Mas essa bagunça, né? Assim. A evangelização da Cris lá em casa é bem leve, sabe? Você vai pro grupo de oração. Você vai. Se não for essa coisa, deixa em casa. Vamos cativar, vamos conquistar nossos filhos. O melhor método de evangelização que eu já vi até hoje foi o da minha mãe. Qual foi? Que ela chegou pra mim e falou assim, meu filho, R$50 cada vez que for. Ah, Não faltava um grupo de oração. eu tenho uma meu amigo. dessa pra Entendi. contar. Não faltava um grupo de oração. Cinquentinha? É que hoje em dia já não tá tanto. Não, assim. a inflação Mas comeu. na né? época, meu É amigo, doido, era coisa como R$50 todo, meu. eu botava combustível, ia pro forró depois do grupo, e ainda voltava, ainda aproveitava o domingo, ainda comia Ainda depois da lanchava. missa do domingo. Tá doido hoje em dia. É doido, mano. Rendia um lanche bastante. só. R$50. Não, sabe o que foi que eu fiz pra Letícia fazer o despertar lá no São Vicente? Prometi um iPhone. Não, é muito caro, né, mano? Mas eu não dei. Neto. Não, Neto. Não, Neto. É porque Neto, tu sabe. Diz. o despertar dela foi, eu acho que em maio, abril, uma coisa assim. No final do ano eu dei. No final do ano. Eu não disse quando, ó. Se você fizer o despertar. Neto, tu sabe o que eu me lembro dessa tua história? Do dia que tu foi dizer pra Clarinha que ela não era pra pedir presente pro Papai Noel. Era pra pedir pra um menino Jesus. Só que o Neto, ele não teve, assim, aquela habilidade de dar uma orientada. Aí que foi que a Clarinha fez? Pediu um tablet. Tu lembra dessa história? Eu lembro demais dessa história. Aí a Clarinha não ganhou o tablet. Tô decepcionada. Aí ela ficou arrasada com o menino Jesus. Eu nem me lembrava mais. Rapaz, eu nunca esqueci essa história. Eu contei lá no grupo. Aí Lá. o Neto disse, agora a Clarinha não gosta mais do menino Jesus. Ela preferiu o Papai Noel. Ai, meu Deus do céu. Ou seja, eu me lembrei agora. tem que focar um pouco, tem que dar uma direcionada se você quiser trazer o foco pro menino Jesus. É verdade. Foi ótimo Então, essa. você prometa direito as coisas. Menino Jesus. Achei muito bom. Teve uma. Tava me lembrando uma aqui do Gabriel. Fugiu agora a mente. Mas é isso. Aqui, Sara, a gente está sempre trazendo as nossas conversas para o contexto familiar também, né? Porque isso também é uma das premissas nossas, né? E a gente sabe que é a base de tudo, né? É a base de tudo. Não adianta a gente ter sucesso na nossa carreira profissional se dentro de casa a gente não tem, né? O sucesso, ele... É claro que o sucesso é muito subjetivo, né? Mas para nós que temos um Deus, um Salvador que é Jesus Cristo e que veio numa família, né? E que a família é a base, né? De você plantar valores cristãos, a gente sabe o quanto que isso é importante e precisa, né? Valorizar isso, né? Então, Neto, isso é tão importante, assim, eu colho tantos frutos hoje da base familiar que eu tive, assim, o fato dos meus pais terem sempre trazido, assim, alguns valores cristãos muito fortes no sentido de honestidade, de simplicidade, de não tentar ser melhor do que ninguém, de assim, pisando na cabeça de ninguém, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente era estimulada a ser o nosso melhor, né? A dar o nosso melhor, a se dedicar, a estudar, a se esforçar para poder ser sempre o melhor, mas sem passar por cima de ninguém, né? Sem pisar em ninguém, sem tentar ferir os princípios éticos, né? Sim. E assim, isso fica, né, em você, né? Então, assim, por mais que o mundo tente te puxar para o contrário, não dá para ir, porque é uma coisa que está dentro de você. Então, eu sou muito, muito grata aos meus pais por isso, porque eu acho que até hoje é o que me sustenta, é a minha grande base. E o sucesso profissional não é sinônimo de felicidade, né? Não, quantos e quantos profissionais de excelência estão hoje que não são felizes, né? Que tiveram sua família destruída por algum motivo e continuam procurando a felicidade no lugar errado, né? Então, eu acho que
o que eu colho hoje da base que eu tive sobre o que é a verdadeira felicidade, para mim, é o que me move a tentar transmitir a mesma coisa para os meus filhos. Assim, eu acho que se eu conseguir transmitir a mesma coisa para eles do que meus pais conseguiram transmitir para mim, eu tô realizada, assim, sabe? Eu tô, assim, consegui o que eu queria. Porque é encontrar essa felicidade, né? De que não depende do meu número de pacientes, não depende do meu número no final do mês, né? Não depende disso. Não depende disso. A minha felicidade não está aí, né? E isso é uma coisa que a gente tem que estar lembrando para os meninos, né? O tempo todo, assim, de que eles... você dá um celular, ele reclama que não é um iPhone, né? E eu fico louca com isso, porque não pode ser assim, né? E os estímulos são muitos, né? Que eles recebem. Maria, muita pressão. Muita e acaba coisa. Que você começa a ver que o ordinário é o que faz o extraordinário, né? O extraordinário, ele só tem um extra na frente, mas foi o ordinário que fez, né? E como isso é pouco valorizado hoje, muitas vezes... E acontece em todas as casas. Os casos que a gente contou aqui. Sim. Poxa, todo mundo briga na hora da oração. Faz parte ali do convívio familiar, entendeu? Às vezes você se estressa que o menino falou demais. Tá bom, menino, acaba essa oração. Mãe de Deus, entendeu? Igual aquele áudio, né? Amém, daquela evangélica, amém. né? Ó, Senhor, abençoa o menino gritando, né? Aí continua. Aí continua a oração. Exato, mas esse é o convívio familiar, né? Aí a gente sempre se lembra daquela frase de Chesterton, né? Como é que ele diz lá? Nada mais extraordinário. Nada mais extraordinário do que um homem simples vivendo sua vida simples, com seus filhos simples e sua mulher simples. O ordinário da vida, né? O ordinário da vida. É no ordinário da vida que o extraordinário se faz, né? E no final das contas, as memórias que a gente tem da infância é isso. É sentado no chão brincando com o pai e com a mãe, é o brigadeiro que fazia, que você mesmo fabricava em casa no dia do seu aniversário, aí enrolava, comia doido, aí a mãe brigava que não ia ter nenhum convidado. Pra lacrar com as frases de hoje em dia, é sobre isso e tá tudo bem. Eu tenho um abuso disso, cara. E tá tudo bem. Mas cara. é sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem, né? Nossa Senhora. Então, é dessa forma que a gente quer concluir esse episódio, porque Atos Podcast você precisa fazer da sua vida também de atos, não apenas de palavras. Não é não, Pedro? Fala, Pedro. Mastiga, Pra terminar, eu queria falar da Casa do Bolo, que mandou esse bolo aqui fantástico. A gente não comeu durante o episódio, mas vamos comer agora fora do ar. Que é muito mais legal a conversa fora do ar. Sara, por favor, pegue sua fatia. Eu quero. Né, pra fazer o merchan. Não precisa comer agora, senão a gente não consegue falar, viu, Fábio? A hora da fome. Nosso amigo Fábio Henrique, há 30 anos, salvo engano, lá na Varjota, com o tio Antônio, o seu Antônio, lá na Casa do Bolo. Obrigado. Procure nas redes sociais, eles entregam lá pelo iFood, procura lá na rua Dr. José Lino, na Vajota, tá bom? Exatamente. Obrigado, Fábio, pelo bolo. Obrigado, Sara, pela participação. Foi excelente o bate-papo. Sara, bom demais, viu? Gente, obrigada também. Eu agradeço demais. Vocês deixaram o ambiente me deixaram à vontade. Um pouco frio, né? Mas a gente resolveu, eu não vim preparada com o meu casaco para passar frio, mas foi ótimo, ótimo. Adorei. Obrigada mesmo pelo convite. E até a próxima. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho lá para receber todas as atualizações do Ato Podcast e também seguir a gente no Instagram. Beleza pura? Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.